Aleluia, glória a Deus. Olha o nosso papai nos trazendo aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra dele. E olha, aqui está ela, quentinha, do jeitinho que o nosso pai nos deu acesso para poder a gente meditar. Quero te agradecer de coração por você estar nesse lugar. Quero te dizer que esse lugar aqui, esse cantinho aqui, foi um lugar que o Senhor nos deu para poder a gente meditar da palavra dele, da gente dividir o pão, né? Sentar numa mesa e poder ceiar o manjar, esse maná que ele nos deixou como bússola para poder a gente ser direcionado a viver aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Hoje é dia 13 de dezembro, sábado pela manhã, eu acredito que deve ser umas 6 e alguma coisa da manhã, 6 e pouco, não é 7 horas ainda da manhã, e o Senhor, era 5 e pouco, o Senhor falou para mim, vai lá e grava, fala, abre a tua boca, que eu quero falar através de ti. Meu coração já está queimando, meu espírito já está queimando, aleluia, porque eu sei que ele quer falar. E como vocês sabem, eu só venho a esse lugar quando ele me manda. E hoje é o dia, é o dia que o Senhor preparou para nós, e eu não sei exatamente como que ele quer falar. Eu sei que a palavra que o Senhor me trouxe aqui nesse dia para poder a gente estar dividindo é: o lugar aonde você está não te define. Aleluia. A situação que você está vivendo hoje, ela não te define. Glória a Deus. E eu quero já te pedir para você me ajudar a evangelizar, me ajudar a levar essa palavra que o Senhor vai trazer pela misericórdia dele, pela infinita graça dele nesse dia, para você me ajudar com que essa palavra ela chegue a outros lugares, a outras pessoas, compartilhando. Eu sou de um tempo em que meu avô, ele nos levava por atravessar rios, atravessar matas fechadas. Quando eu estou dizendo mata, é mata mesmo, mata fechada. E tudo isso para poder levar a palavra dele. Rios, mata, marés, né? Tudo isso nós atravessávamos para poder levar a poderosa palavra do Senhor. Hoje o Senhor deu a sabedoria ao homem, né? Digo hoje, não exatamente hoje, mas na forma de falar. O Senhor deu sabedoria ao homem para poder nos dar esse privilégio, essa porta tão espaçosa que é a internet, para poder falar da poderosa palavra dele. Hoje nós podemos pegar uma palavra como essa e colocar lá no status do WhatsApp, podemos colocar no Facebook, no Instagram, Kawaii, YouTuber, como nós estamos aqui, né? Então, nós temos N formas para evangelizar. Eliana, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Pede ao Senhor que Ele dá. Ou então pega esse vídeo e compartilha, me ajuda levando a poderosa palavra de Deus. Amém? Porque quem fala é o Espírito Santo a partir do momento em que o barro abre a boca e deixa Deus usar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, hoje o Senhor me trouxe aqui para poder falar, para poder Ele falar, né, através de mim, que o lugar onde você está não te define. O que você está vivendo hoje não te define. O que você está vivendo neste momento não diz respeito ao seu futuro. Isso aí é só um trajeto, isso aí é só um pedaço do caminho. Alabando, e eu já estou queimando. Eu costumo dizer que eu sou mais rápida do que miojo. Em pouco tempo eu já estou pronta. Pela misericórdia de Deus. Porque não dá para queimar só quando vai na igreja. Não dá para queimar só quando você está com a Bíblia na mão. Não dá para queimar só quando você está entre irmãos. Ai, Jesus. Não dá para queimar só quando você está com o joelho no chão. Temos que queimar a todo momento. A todo momento nós devemos estar queimando. Aleluia, glória a Deus. Eliana, e o que é queimar? É se deixar queimar.
pelo fogo do Espírito. Esse fogo que arde o Kudebácia, esse fogo que arde no nosso peito, ele tem que arder, ele tem que ter labaredas constantemente, porque ele não pode se apagar. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso papai. Pai, amamos o Senhor, amamos o Senhor. Ô Jesus, obrigada por essa pessoa que está aqui nesse lugar, neste momento. Obrigada por esta pessoa que vai compartilhar esta palavra. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor fará essa pessoa entender a necessidade que o Senhor tem de levar uma palavra de esperança como essa para outras pessoas. Oh, lebar xederácia, Espírito de Deus, recompensa esse meu irmão, recompensa essa minha irmã, Jesus, que vai compartilhar essa palavra, para que o Senhor leve esperança e alento para outros corações, Senhor. Nesse dia como hoje, Pai, eu o abençoo com toda sorte de bênçãos, Pai, espirituais, em o nome de Jesus, a vida dessa pessoa, a sua família, todas as áreas da vida dessa pessoa, Pai, e tudo aquilo, Jesus, que tem tirado a paz, tudo aquilo, Deus, que tem roubado a paz dessa família, deste lar, desta vida, seja repreendido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Seja a tua bênção sobre este lar, seja a tua bênção sobre esta pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, fica conosco, Senhor. Jesus, eis aqui uma boca. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar, mas eu sei que o teu Espírito, ele pode, nesse momento, eu estou disponível para que o Senhor venha sobre mim, Pai. Tome meus lábios, tome a minha boca, tome os meus pensamentos, Senhor, e fala através de mim, segundo a tua vontade. Esta é a minha oração nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Como eu já falei, estaremos falando... Deixa eu tirar aqui esse cachorrinho daqui, que não é tão pequeno. É enorme, olha o tamanho. Olha isso, se ficar em pé de verdade é maior que eu. Hoje, como eu já falei, a palavra que o Senhor me traz aqui hoje para poder falar é que o lugar onde você está, ele não te define. A situação que você está vivendo hoje, ela não define você. A situação que você está vivendo hoje, a forma que você está vivendo hoje, ela não é o teu futuro, tá certo? Futuro é aquilo que o Senhor preparou para você. Isso aí é só um pedacinho do caminho, uma parte do caminho, uma parte do trajeto de onde o Senhor quer te colocar. Isso aí não te define. O que as pessoas dizem de você não te define. O que as pessoas acham de você não te define. Aleluia. E nem o que você mesma pensa de você também não te define. Aí você diz assim, Eliana, então e o que é que me define? Aquilo que Deus escreveu sobre você no livro dele, nos anais dele. Porque a palavra de Deus diz que ele escreveu uma história para eu e você viver. Isso está lá em Salmo 139. Antes mesmo que antes mesmo que nenhum dos nossos dias já fossem contados, ou seja, nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ou até mesmo antes de virmos para o ventre da nossa mãe, porque nós saímos dele. Aleluia, nós saímos dele, viemos para a terra e ele novamente habita dentro de nós. Então, o que define você, o que define a mim, o que define a tua família é o que o Senhor escreveu para a sua família viver, para você viver. E isso eu estou falando em todas as áreas da sua vida, não estou falando só da espiritual. Amém? Pega essa palavra. Eliana, e hoje a palavra está onde? Abri aqui aleatoriamente e o Espírito Santo me conduziu a 1 Crônicas, capítulo 29, e a partir do 17, diz assim, ó. E bem sei eu, isso aqui foi Davi falando, tá? E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente
voluntariamente dei todas essas coisas. Ele está falando dos presentes para ser construído o templo. Dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente se deu, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva isso para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo. Aleluia! E encaminha o coração do povo para ti. Olha que coisa linda, que oração. E a Salomão, meu filho, dá a ele um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, ou seja, para praticar, tá? Esse guardar é praticar. Praticar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação, agora, aí diz a palavra do Senhor para nós nesse dia, agora, então disse Davi a toda a congregação, agora, hoje, louve ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, perante o rei. Davi ainda era rei, né? Davi ainda era rei. Aqui ele estava dando as últimas instruções para o povo. E você pode dizer, Celiana, e essa palavra que você terminou de ler, como é que essa palavra se encaixa naquilo que você disse que iria falar? Aqui a gente vê o maior rei que Israel teve, e quando eu digo maior, eu estou falando da pessoa que regeu o povo de Deus com temor e com tremor. E estou falando também de uma pessoa que, quando errava, se arrependia e abandonava aquilo que estava praticando para não continuar entristecendo o Senhor Deus dos céus, o nosso Pai. Eu estou falando de Davi. E como eu já tinha falado, eu estava 5 e pouca da manhã, 4 e pouca da manhã, uma coisa assim. O dia ainda não tinha clareado. E o Senhor bradou no meu coração, vai lá e fala. Abre a boca, abre a câmera e grava. E diga para o meu povo que o que eles estão vivendo agora não define o futuro deles. Não define o que as pessoas falam, não define o que elas são. E aí o Senhor começou a desenrolar isso. E eu quero te dizer que Davi, quando ele estava tomando conta das ovelhas do pai dele, para muitas pessoas, aquilo que Davi estava vivendo ali era desrespeito ao futuro de Davi. Que Davi iria ser, já que Davi cuidava bem das ovelhas, então ele ia ser um bom pastor de ovelha, né? Ele ia ser um bom pastor de ovelha. Ele ia estar sempre cuidando de ovelhas, e ele fazia isso com uma maestria, com uma sabedoria incrível, né? Mas Deus não via Davi dessa forma. Enquanto todos viam ele como um menino que se tornaria homem, cuidando de ovelhas, cheirando a ovelhas, cheirando a pasto, cheirando a capim, cheirando a peles de animais, muitas vezes sujo da poeira, molhado da chuva. E quem cuida de animais sabe que quando a chuva vem, aquela poeira que está no pelo do animal, quando a chuva bate em cima, fica sob aquele cheiro, né? Que às vezes é até insuportável, principalmente para quem tem problema respiratório. E então muita gente poderia olhar e dizer assim, esse aí vai ser um bom pastor de ovelha. Quem sabe outros pode ter passado por Davi e pensar assim, esse aí vai trabalhar nas fazendas de muita gente, porque o pai dele não tem dinheiro mesmo, tem pouco, só esse pouquinho de ovelha, com certeza ele vai tomar conta de um rebanho de ovelhas. Só que o Senhor via ele realmente
como uma pessoa para cuidar de um rebanho, mas não rebanho de animais, mas rebanho de homens, né? Rebanho de homens, cuidar de Israel, do trono. Deus via ele como rei. Deus via ele como rei, enquanto o povo via ele atrás de animais. Aleluia. Quero falar também aqui, o Senhor me trouxe assim, a memória, ao meu espírito, gente, tantos exemplos na Bíblia. E um deles é José. José, para a família dele, para muitos que viam, ele era só o garotinho que o pai amava, que o pai gostava e que os irmãos odiavam. Para muitos, a riqueza maior que José teria seria aquela capa, aquela vestimenta que o pai fez para ele. Aquela ali seria o maior tesouro para José. Muita gente olharia assim, muita gente com certeza olhou assim. Outros até olharam José pensando assim, como os irmãos, né? Como os irmãos dele. Esse aí é o entregador mor, né? O X9, o dedo duro, o que conta pro pai tudo que os irmãos faz. Alaravassou de Nes, Alanjo Conebai. Mas o Senhor via um governador para a maior nação que existia. Isso está falando com você? Isso está falando com você? Você está vendo que o que você está vivendo não define o seu futuro? Aleluia. E o Senhor foi me trazendo, queridos, tantos outros exemplos na Bíblia. Daniel, né? Daniel estava com a família dele em Jerusalém. Para muita gente, Daniel era só mais um jovem. Um jovem que alguém poderia passar por ele e dizer assim, olha, um menino desse tão inteligente, que pena que não vai ter futuro, porque a família dele não tem condição. Desculpa o barulho das nossas calopsitas. As pessoas passariam por Daniel e diriam assim, olha, tão inteligente. Será que isso já aconteceu com você? Das pessoas olharem assim, tão inteligente, mas mora numa cidade dessa, não tem condições de estudar. Uma pessoa tão inteligente, sabe de tanta coisa, mas que pena que não vai dar em nada. Com certeza também muita gente deve ter pensado o mesmo de Daniel, né? E quando Nabucodonosor pede para aqueles homens, para os seus serviçais, ir e fazer uma busca e pegar os rapazes mais inteligentes, de boa aparência, de bom porte, para poder vencer escravo, não tem outro nome, né? Uma pessoa que é arrancada dos pais, arrancada de sua terra. Não dá para dizer outro nome, né? Não veio de espontânea vontade, veio por pressão, é um escravo. Então quem viu Daniel passar por isso pensou, agora para ele já foi, acabou as esperanças de fato, agora ele vai ser escravo de Nabucodonosor lá na Babilônia. O Senhor estava vendo o início da governância de Daniel dentro da Babilônia. Pega isso para você. O Senhor me traz nesse dia para poder te dizer, você não está vivendo o futuro ainda. Você ainda não está vivendo ainda o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Não importa o que andam dizendo, não importa o que você anda escutando, não importa o que você está presenciando. Não importa se você não está vendo saída, se você não tem recurso, se aparentemente a última oportunidade que tinha para você alavancar, para você crescer, não importa se ela se esvaiu, se ela se foi, se a porta se fechou, a última palavra eu venho nesse dia da parte de Deus te dizer, a última palavra na sua vida vem do Senhor, vem do seu Pai, vem daquele que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. O que para muitos seria o fim de Daniel, era só o começo para ele chegar na governância. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, a mando de Deus, por rebeldia do povo de Deus, o povo pensou, pronto, agora Jeremias que está preso, Jeremias que está sendo apontado, está sofrendo até ameaça de morte, né? Porque Deus mandava Jeremias falar, Jeremias falava, e muita gente já tinha visto o que era que o povo de Israel fazia com os profetas que vinham da parte de Deus para falar a verdade. Muita gente poderia ver aquela situação e dizer, pronto, agora Jerusalém está sitiada e para nós a gente pode até ter, a gente se refugiar na Babilônia, pode até ter uma saída para nós, mas Jeremias que está preso acabou para ele. Só que para o Senhor, aleluia, Deus já tinha dado ordem para Nabucodonosor dar ordem para os seus capitães e dizer, ninguém toque em Jeremias. Hoje o Senhor me traz nesse lugar para poder te dizer, ninguém toca em você. Ninguém pode fazer com você aquilo que o Senhor não escreveu para a tua história. Se tem alguém que vai entrar na tua história, é alguém que vai te dar acesso para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para muitos, Jeremias agora, olha, acabou. Vai morrer lá no fogo, porque Deus tinha dito que quem para espada, espada, quem para fome, fome, quem para peste, peste, quem para cativeiro, cativeiro. Só que quando isso aconteceu com Jerusalém, quando muitos morreram de peste, muitos morreram de fome, muitos morreram à espada, outros morreram no fogo, outros foram levados cativo. Enquanto isso acontece com todos, Jeremias, que estava em uma das piores situações, Deus dá ordem. Diga aí para o seu povo, diga aí para os seus generais, ninguém toca em Jeremias, ninguém faz mal a Jeremias. Foi o momento em que Jeremias foi absorvido para que ninguém tocasse, ninguém fizesse mal, dano nenhum a ele. E isso tudo que eu estou falando é porque esses homens e muitas outras mulheres, e outras mulheres de Deus, e muitas mulheres de Deus estavam fazendo aquilo que o Senhor direcionou eles para fazerem. Eles estavam andando segundo a vontade de Deus. Então eu venho nesse dia te dizer, mais uma vez, que se eu e você andarmos pela palavra dele, assim como Davi disse aqui para o povo e disse para Salomão, se a gente andar pelos estatutos do Senhor, guardar os testemunhos dele, andar pelos decretos do Senhor, cumprir, viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, dentro da palavra dele e daquilo que ele nos fala, porque tem coisas que não está contido aqui, mas com a minha intimidade com Deus, Deus pode vir me pedir para poder fazer, assim como ele pode pedir você para fazer com sua intimidade com Deus. Você andando pelo que Deus tem para você, isso que você está vivendo hoje não te define. A situação que você está vivendo hoje não define o seu futuro. Isso não é futuro, isso aí é só um pedaço do caminho, eu volto a dizer. Isso é só um trajeto, isso aí é só uma parte da estrada para você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Aleluia! Quando Jesus nasceu, para muitos que viram Maria com seu filho novinho, e Herodes pegar e dizer assim, mande matar aí todo mundo que nasceu, esses meninos pequenininhos aí, manda matar aí essa minha saiazinha aí, porque estão dizendo que vai nascer o rei dos judeus. Manda matar aí todos esses meninos. Para muitos podiam pensar assim, ó, agora acabou, agora não dá mais para ele. Só que aí o que é que Deus faz? O que é que o Pai faz? O que é que o nosso Pai faz? Aparece para José, o pai de Jesus, em sonhos.
durante a noite e diz: pega a mãe do menino e o menino e vai para o Egito. Para muitos, Egito é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, mas é aonde Deus guardou o menino Jesus. O Egito é o lugar onde Deus guardou o menino Moisés. Ei, se você está nesse lugar que muitos acham que é o Egito, que é a Babilônia, é o lugar onde Deus guarda, é aonde Deus, ele pode estar, o Senhor, ele está formando, aleluia, ele está formando aquilo que está por vir, aleluia, glória a Deus, ele está formando aquilo que está para nascer, aleluia, que é a liderança do povo de Israel dentro do Egito. Assim foi constituído Moisés, sendo criado dentro do palácio de Faraó, o mesmo que tinha mandado matar também as crianças. Saiba que sempre que o Senhor está fazendo algo novo, sempre se levanta um faraó, sempre se levanta alguém para poder ser contra aquilo que o Senhor está levantando. Mas eu venho nesse dia para poder te dizer que quando o Senhor dar a vida, ninguém tem direito de a tirar. Ninguém tem direito de tirá-la. Aleluia. Quando o Senhor, se o Senhor já escreveu, se o Senhor já te prometeu, se o Senhor já te anunciou aquilo que Ele vai fazer na sua vida, ninguém, nem por fofoca, nem por calúnia, nem por palavra de maldição, ninguém pode anular aquilo que o Senhor te prometeu. E o que você está vivendo hoje é só um acesso para poder você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É só um acesso para a sua família viver o que Deus prometeu para a tua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Aleluia. Prefira crer no que a palavra de Deus diz. Prefira crer naquilo que o Senhor diz para você. Aquilo que Ele te prometeu se cumprirá e não tardará. O Senhor me traz nesse dia para poder te informar que o que você está vivendo não define seu futuro. Isso aí não é o futuro. Isso aí é só um pedaço do trajeto para você chegar aonde o Senhor te prometeu. Aonde o Senhor tem preparado para poder você viver. Aleluia, glória a Deus. Daniel mesmo preso, chegou à governância. José, mesmo vendido pelos irmãos, também chegou à governância. Cargo esse que nem existia no reinado de Faraó. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, Jesus, se a gente fosse falar, né, de tantas, vou dar um exemplo aqui de mulher, né, um exemplo aqui feminino. Para muitos, Esther era a sua coitadinha, a menina que não tem pai, a menina que não tem mãe, a menina que só tem um tio, e o tio ainda é, copeiro do rei. Uma profissão, quem sabe, é que não tenha nem lá tanto, né? Mas para o Senhor, Esther era a rainha. Esther era a rainha do reinado de Assuero. O Senhor via Esther rainha. Aleluia! Guarda essa palavra que o Senhor me mandou vir aqui para te dizer. Eu podia ficar aqui enumerando enumerando vários outros exemplos que a gente tem na Bíblia. Mas o que eu desejo no fundo do meu espírito, no fundo da minha alma, do meu coração, é que você entenda o que Deus me trouxe nesse dia aqui para te dizer, o que eu já te disse até aqui. E eu creio que o mais o Espírito Santo te fará compreender, vai te fazer entender para que você venha
novamente a pegar as rédeas da esperança, as rédeas da fé dentro da palavra de Deus, aleluia, porque a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus e você está aqui exatamente porque você está ouvindo a palavra de Deus. Toma a rédea de tudo isso aí, pega na mão tudo isso aí, aleluia, e com fé naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te chamou, naquele que te elegeu como filho, como filha, aleluia, e caminha, continua trilhando. A hora que o Senhor mandar você parar, você pare. Ai, Deus, nevácia. Mas na hora que Ele te disser, levanta, ai, a subnevácia, levanta, anda, levante e ande. Na hora que Ele disser, agora é a pausa, pause. Aleluia, ande por aquilo que o Espírito Santo está falando. Eliana, eu não sei quando é que o Espírito Santo está falando, eu não consigo entender. Eliana, como é que vai ser? Vai vir um homem de Deus, uma mulher de Deus para poder vir falar comigo? Pode ser, mas tenha intimidade. Todo pai ama a intimidade. Para ele ser o meu amigo, o amado da minha vida, do meu espírito, porque na minha vida aqui na terra, no meu espírito, eu já estou falando de eternidade. Para ele ser o meu amigo, para eu ter um amigo assim, eu preciso investir tempo nessa amizade, nesse relacionamento. Não é assim? Na nossa vida, né? Para a gente ter um amor, um amigo, a gente não investe tempo? Pois então invista tempo. Invista tempo no Espírito Santo. Invista tempo com Deus. Tempo de qualidade. E isso eu não estou falando de você se trancafiar dentro... Trancafiar foi ótimo. Se trancafiar dentro de um quarto, se trancafiar dentro de uma igreja, eu não estou falando disso. É aonde você está. Esse lugar aí onde você está, aí dá um bom tempo para intimidade com Deus. A pia, a lavanderia, pintando a casa, telhando a casa, cuidando da encanação, cuidando da eletricidade, cuidando das coisas do seu patrão, cuidando das coisas da sua patroa, cuidando das coisas do seu senhor, daquele que paga o seu salário. Ei, você que trabalha por um salário, faça para o seu senhor, para o seu patrão, para a sua patroa, como você estivesse fazendo para Deus. Porque Ele é o Senhor da sua vida e é Ele quem vai te dar o pagamento pelo bom serviço que você está desempenhando. Essa foi a palavra que o Senhor me mandou vir aqui falar. Nada mais do que isso, queridos. Pega esta palavra, coloca na tábua do teu coração, deposita ela dentro do teu espírito, pratique a palavra do Senhor e não se esqueça, nada disso aí te define. Morar de aluguel não define. Alega, súdia, né? Jesus, morar de aluguel não te define. Você não é uma pessoa que o Senhor te chamou para poder você vir morar de aluguel. O Senhor me traz nessa manhã para poder falar isso. Ele está ministrando isso nesse momento no meu espírito. Pega isso, você que não tem sua casa própria. Aleluia. Para muitos você pode ser uma pessoa que vive locando casa, né? Um locatário que vive alugando casa para morar. O Senhor tem uma casa para você. Eu profetizo no nome de Jesus a tua casa própria, em nome de Jesus. No ano de 2026 eu profetizo em nome de Jesus a sua casa própria, para a glória do nome de Deus. Volta para agradecer. Vai para os pés do Senhor para agradecer. E quando eu digo volta, não é voltar para mim não. Volta para agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Aleluia. E você que está desempregado, isso aí não define você. Isso aí não define o que Deus tem para a sua vida. O Senhor não te vê como desempregado. O Senhor não te vê como desesperado. E você que está desesperado. Você que está desesperada. O Senhor não te vê assim. Aleluia. Aleluia. Você que pensa e você que já pensou, você que está pensando em dar cabo da sua vida, o Senhor me traz nesse dia para poder te dizer: o Senhor te vê trilhando, vivo, desfrutando do melhor que o Senhor tem para você em cima dessa terra. Aleluia. Aleluia.
Você que está passando necessidade, você que não está conseguindo pagar as contas, eu venho da parte de Deus te dizer nesse dia, isso aí não te define. Aleluia, aleluia. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é, porque você não está conseguindo pagar suas contas. Pega essa. Alarde canto nevácia. Aleluia. Deus não te vê como uma pessoa endividada. Deus não te vê como uma pessoa desesperada. Deus não te vê como uma pessoa desempregada. Deus não te vê como um doente. Receba cura nesse dia pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Receba cura, ser curado em nome de Jesus. Levanta desse leito, levanta dessa cama pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Aranda camanácia. Jesus, aleluia, aleluia. Você que está na cadeira de roda, o Senhor não te vê como uma pessoa que vive na cadeira de roda. O Senhor não te chamou para isso. Na autoridade do Rei dos Reis, eu te digo, levanta dessa cadeira em o nome de Jesus. Levanta desse leito pelo nome de Jesus. Através do nome de Jesus, receba cura nas suas pernas, nos seus ossos, na sua pele, em nome de Jesus de Nazaré. Ah, larabandarácia. Deus não te vê como um doente. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que me traz nesse dia 13 de dezembro de 2025 com uma palavra que é: o que você está vivendo agora não define seu futuro. Isso aí não é futuro. Isso aí não é o que o Senhor tem para você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou, Pai. Amém. Anda, eu sim. E ele disse sim. A criatura sabe quando o Pai fala. A criatura sabe. Vai desculpando meus cachorros. A criatura entende quando o Criador fala. E eu perguntei para ele: acabou, Pai? E ele disse sim. Amém? Fica com essa palavra. A mão do Senhor, ela está sobre a sua vida. Ela está sobre a sua família. Ela está sobre todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que diz respeito a você. A mão do Senhor, ela está estendida. Ela não está encolhida e nem retraída, para que não possa te abençoar, para que não possa abençoar a sua família. A mão do Senhor está sobre você e o que você está vivendo não te define. Vamos lá, acorda para a vida. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Até a próxima. Até a próxima. Até quando o Senhor novamente me der ordem. Vai lá e eu venho aqui e falo aquilo que o Senhor mandar. Até mais.